3 erros que você, mãe, comete ao requerer o professor de apoio para o seu filho neurodivergente. Essas inconsistências, esses 3 erros que eu vou falar, eles fazem com que você não consiga o professor de apoio ou que o tempo para que você consiga seja um tempo bastante elastecido, né? É um tempo muito longo para você conseguir. Você poderia, com o método, conseguir esse professor de apoio com menos tempo. Então vamos lá, o primeiro. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Lúcio Costa, sou advogado e sou especialista em gestão da educação inclusiva pelo FJF e criador do método 3MPEA Neurovia Adapt. E o primeiro erro das mães é requerer verbalmente o professor de apoio. Muitas mães com boa vontade, né, e com a emoção, né, vão até o diretor da escola, a diretora da escola, expõe as suas dificuldades, as dificuldades do seu filho neurodivergente, do seu filho autista, do seu filho com TDAH, com dislexia, né? Você expõe a dificuldade de aprendizado desse seu filho. A diretora reconhece, fala que vai requerer, muitas vezes nas escolas públicas vai requerer para os órgãos competentes, tanto os órgãos municipais como os órgãos estaduais, até mesmo os federais, em alguns casos. E você, mãe, naquela boa vontade, na boa fé, espera ali 15 dias, 20 dias, um mês, 2 meses, 3 meses e nada. Aí você retorna à diretora, a diretora diz que está tomando providências, que o município está passando dificuldades, está sem verba, que o estado está sem verba, que está fazendo concurso público, mas está com dificuldade. Mas nada dessas fundamentações fazem parte de uma obrigatoriedade que é legal. Ou seja, isso são só subterfúgios. Você, mãe, tem direito a um professor de apoio, independente de mazelas de políticas públicas, né? Nós estamos alheios a isso. O que nós estamos aqui pleiteando não é um favor da escola, nós estamos só requerendo uma obrigação legal, é que seu filho neurodivergente aprenda, tenha acesso ao conhecimento, que é um direito fundamental de todos nós, inclusive do seu filho. Então, não requerer verbal. Então, passa-se então ao segundo erro, que é quando a mãe ela requer por escrito, esse requerimento, muitas das escolas elas já disponibilizam um requerimento com perguntas para que a mãe responda. Ou quando não tem esse requerimento, a mãe ela fica também sem um norte de como fazer esse requerimento. Eu criei um PDF, esse PDF chama Como Conseguir um Professor de Apoio, e nesse PDF ele está bem completo. Ele lista ali, ele dá como opções modelos de requerimento, aonde com que você tem um requerimento com passo a passo, com as documentações que você deve é, requerer, protocolar, né? Então, é um PDF bastante útil e ele está até mesmo com preço simbólico de lançamento. Eu vou deixar o link desse PDF aqui nos comentários, no primeiro link dos comentários, e vou deixar também o link na descrição aqui do canal, no canal do TV Neurovia. Quem tiver disponibilidade, por favor, acesse esse link. Você vai ter, vai cair lá no Hotmart e você pode adquirir o PDF por ali. Depois comente aqui embaixo como você achou, como mudou a sua vida. Então, você, na hora que for requerer, você não coloque questões do seu filho genéricas. Você vai transformar isso lá no PDF. A gente ensina com mais detalhes. Mas você vai pegar o laudo do médico e vai transformar esse laudo do médico num laudo
numas questões de resposta pormenorizada, dizendo ao final que sem aquele professor de apoio, o seu filho não tem acesso ao conhecimento. Por que isso? Né? Se seu filho, por exemplo, não entende as palavras, não entende algumas palavras, e ele precisa para entender um enunciado do exercício, ele precisa de um apoio. Sem esse apoio, ele não consegue fazer os exercícios, você precisa de fazer um texto sobre isso, né? Pormenorizado, dizendo como ele não aprende, por que esse professor de apoio é importante. Porque o professor de apoio ele está fundamentado na lei 13.146, no artigo 3º, e esse professor, além de ele ter aquelas funções de higiene, né, de alimentação, ele tem um papel imprescindível, que é o papel da ponte, como o próprio nome diz, do apoio cognitivo, porque o seu filho ele aprende de um modo diferente. Então, como o currículo regular é feito, entre aspas, para os alunos regulares, o aluno médio, que esse aluno não existe, esse professor de apoio ele vai servir também de uma codificação para dar o apoio para que o seu filho entenda o que está sendo passado na sala de aula. Sem esse professor de apoio, ele não vai conseguir ter acesso ao conteúdo e não vai aprender. Então, ele vai estar matriculado na escola e ele não vai estar incluído. Ele vai estar mais excluído ainda, porque ele vai estar numa sala de aula onde que ele não está entendendo nada. E a gente, como adulto, a gente estiver num lugar onde não está entendendo nada, a gente com certeza não vai gostar. Vai achar que aquele lugar não é para a gente, porque quando a gente desconhece, não está conectado com o conhecimento, fica bem difícil. E esse professor de apoio é imprescindível. Então você precisa de demonstrar essa imprescindibilidade, você demonstrar autoridade, mostrar que você não está pedindo favor, que você está fundamentando em leis. Isso tudo no nosso PDF, que eu vou deixar aqui nos comentários, no primeiro link do comentário, esse PDF ensina. Então, o segundo erro é não escrever não se ater também às poucas linhas que são disponibilizadas no relatório da escola. Se for o caso, você até faça um relatório em outra folha, né? Você copia as respostas no Word e imprime depois e anexa o relatório, dizendo que aquela parte das perguntas ali não foram suficientes para você responder. Você responde em umas folhas apartadas, mas responda com bastante fundamento, dizendo, olha, sua mãe, eu conheço meu filho não aprende se não tiver um professor de apoio porque ele precisa de apoio nessas situações. Quanto na autonomia ele precisa dessa. Na compreensão ele precisa dessa. Na organização ele precisa desse apoio. E não economiza papel, não economiza palavras para demonstrar a necessidade, a imprescindibilidade do professor de apoio, né? E nesse caso, vamos então para o terceiro e último erro da mãe, que é não saber as instâncias que ela tem que percorrer para que ela, caso seja negado o professor de apoio, ela percorrer para onde ela vai requerer um próximo passo. Então, ela fica ali no primeiro passo, que é a escola, e a escola nega, ela acha, por desconhecimento da lei, por ela não ser da área, ela achar que a resposta da escola é uma escola definitiva, é uma resposta definitiva. E não é. Você tem uns passos, cada instância uma instância administrativa que você requer com o método, mais difícil fica a autoridade negar ao professor de apoio. Porque as autoridades ela têm também uma responsabilidade.
da negativa. Se uma autoridade negar um professor de apoio aonde está totalmente fundamentada, essa autoridade corre riscos, né, institucionais. Então, ela não quer correr esse risco. Então, você, mãe, o terceiro erro é você saber quais são as instâncias a ser percorrida. E no PDF, mais uma vez, eu coloco todas as instâncias com requerimento. E mais, o diferencial desse PDF é que, além dos requerimentos, nós ensinamos a fazer esse mapeamento, como transformar o mapeamento do seu filho para respostas adequadas no requerimento e modelo de requerimentos, tanto em várias instâncias. Nós também disponibilizamos ali outros tópicos no PDF, porque nada adianta o seu filho estar matriculado, né? Matriculado sem um professor de apoio, ele não está incluído. Mas depois, ele está matriculado, na primeira parte do PDF, você segue o passo a passo, você consegue o professor de apoio. Mas, se você conseguir um professor de apoio sem um método, ele também não vai aprender. Porque você não vai conseguir avaliar, ter uma avaliação formativa com o professor de apoio. Então, o professor de apoio precisa de ser embasado no método, que aí vem o método 3MPEA, que você mapeia o seu aluno, né? Esse mapeamento serve para fazer o requerimento, serve para também fazer ali as metas com o professor de apoio, as métricas que você vai aferir para que ele tenha uma autonomia mais expandida, a organização mais expandida, né? Depois você planeja a execução do professor de apoio. É fundamental que esteja dentro do método, né? E, por fim, você avalia, faz uma avaliação formativa, que é diferente também de uma avaliação somativa. A gente explica também no PDF qual é a diferença. Então, o PDF está numa fase de lançamento, está num preço simbólico. Esse preço, daqui a algumas semanas, esse preço não vai ser esse preço mais. Aproveitem, eu vou deixar esse link na primeira descrição. Vou deixar esse link no primeiro comentário aqui, né, fixado. E vou deixar também esse link na descrição do canal. Aproveite e comente aqui embaixo o que você achou sobre as dificuldades de conseguir um professor de apoio. E depois que você adquiriu o PDF, isso facilitou ou não a, a sua conquista. Muito obrigado, até o próximo vídeo.